A harmonia entre nossa mente e nosso corpo é a base para uma vida de saúde, de sucesso e de felicidade. Através do conhecimento matemático das leis universais, iremos descobrir como desenvolver gradualmente o nosso potencial interior e termos uma vida mais saudável, bem-sucedida e repleta de felicidade. No interior de cada ser humano, existe um ser real dotado de infinita capacidade criativa. Este ser interior é moldado à imagem e semelhança de Deus. É a nossa mente original. Se este ser interior, que está alojado dentro de nós, for libertado e iluminado, através da força do conhecimento da verdade, com certeza transformará a nossa vida em uma vida cada vez melhor, mais saudável, bem-sucedida e repleta de felicidade. É uma grande satisfação podermos compartilhar com o mesmo objetivo estas palavras de profunda harmonia com as leis universais. Tenho a grande honra em convidar você, que possui em seu coração o desejo de atingir a autorrealização, que é a base primordial para conseguirmos todas as outras realizações em nossa vida. O desejo de prosperar é motivado por uma força interna de procedência divina. Esta força interna sensibiliza nossa mente a compreender melhor o conhecimento das leis universais, tornando nossa vida cada vez melhor, porque praticando a compreensão da verdade em nossas atividades diárias, produzimos bons elementos de vitalidade. Assim, estamos renovando e iluminando nosso interior, gradativamente, edificando uma base sólida e segura para nossa realização pessoal. Esta é a garantia do sucesso em todas as nossas atividades, porque tudo o que acontece em nossa vida é a configuração do nosso interior. Provérbios 23, 7. O objetivo do nosso estudo é facilitar a conscientização de que a harmonia entre nossa mente e nosso corpo estabelece todas as coisas boas que desejamos: adquirir e manter uma saúde radiante, obter sucesso em nossos empreendimentos, além de adquirir paz e equilíbrio interior. É possível conquistar esses requisitos. Jesus afirmava sobre isso há 2000 anos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Isso significa dizer: estabeleçamos a harmonia entre mente e corpo, ou seja, atinjamos a autorrealização centralizada nos princípios celestiais. Vejamos como conseguir a desejada harmonia entre a mente e o corpo. A conquista é um processo matemático, gradual e constante. O primeiro passo é obter o conhecimento da verdade, dentro de um processo conjugado à prática sincera do nosso coração. Certa vez, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Para praticarmos a verdade segundo a vontade de Deus, é necessário que tenhamos primeiramente o conhecimento das leis e dos princípios que regem matematicamente tanto nossa vida
quanto o universo no qual vivemos. A harmonia entre a mente e o corpo se inicia quando conhecemos e praticamos os princípios universais. Conhecimento e prática referem-se à separação entre o bem e o mal, ou seja, ajuda-nos a separar de nossa vida tudo o que é de procedência desarmoniosa. Quando separamos o mal do bem, produzimos bons elementos de vitalidade, os quais são essenciais no processo de aperfeiçoamento do ser humano. Esses elementos bons de vitalidade é o que determina o estabelecimento da desejada harmonia entre nossa mente e nosso corpo. Chegamos à conscientização de que a harmonia entre a mente e o corpo de um indivíduo começa dentro dele mesmo, a partir de atitudes internas centralizadas em um determinado padrão de harmonia. Consideramos esta a realização básica, constituindo a conquista mais complexa para cada um de nós. Esta autoconscientização é um fator importante para o nosso gradual desenvolvimento. Por esta razão, cada um de nós necessita de um conjunto de conhecimentos construtivos para efetivamente praticarmos em nossa vida diária e num processo gradual e contínuo conseguirmos atingir a harmoniosa união entre nossa mente e nosso corpo. Vejamos o que diz em Provérbios 19:2. Ficar a alma sem conhecimentos não é bom, e o que se apressa em seus pés imprime registros negativos em sua formação. Vamos memorizar alguns conhecimentos básicos da trilogia Metafísica, Ciência e Filosofia, os quais poderão nos ajudar em nossa atividade diária, em como estabelecermos a tão desejada harmonia entre nossa mente e o nosso corpo. Selecionamos 7 temas básicos, associando os pensamentos desta trilogia, com o objetivo de corrigir as distorções existentes em nossa atitude interna, para que possamos produzir os bons elementos de vitalidade, aperfeiçoando a cada instante nossa estrutura mental e física. No final do nosso estudo de hoje, temos a certeza que já poderemos perceber uma mudança positiva dentro de nós. E essa mudança é o início da nossa grande conquista pessoal. O conhecimento é a riqueza fundamental na vida do ser humano. Dizia-nos o Mestre Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, fica-nos sempre uma interrogação: de que a verdade nos liberta? Não existe nenhum indivíduo absolutamente livre de problemas. Todos, sem exceção, temos dificuldades as mais diversas em nossa vida. Contudo, quando a verdade é compreendida e praticada com responsabilidade e respeito, somos libertados de inúmeros problemas, das doenças, depressões, medos, desavenças conjugais, ressentimentos, opressões e possessões demoníacas, maus pensamentos, desequilíbrios emocionais e outros males. Porque a prática da verdade produz bons elementos de vitalidade,
assegurando gradativamente uma relação harmoniosa entre nossa mente e nosso corpo. As doenças, a depressão, o medo, as desavenças conjugais ou mal-estar emocional são manifestações do nosso interior. São consequências produzidas por nós mesmos, através de ações desarmoniosas que ocorrem entre a mente e o corpo. Portanto, se todos esses males são criados por nós mesmos, podemos reverter a situação desarmoniosa numa situação harmoniosa, empregando uma atitude correta e ajustada tanto na atitude mental quanto nas atividades corporais. Por esta razão, o estudo das leis celestiais torna-se um tema de imprescindível valor em nossa agenda diária. Por exemplo, há várias leis que regem nossa vida pessoal, o sistema solar e o universo como um todo. Algumas delas são conhecidas como lei da gravidade, as leis da física, da química, da engenharia, lei da prosperidade, lei de causa e efeito, entre outras. Falemos um pouco sobre a lei da responsabilidade humana, cuja principal referência pode ser encontrada na Bíblia, em Gênesis 2:17. É a existência dessa lei que motiva o homem a buscar o conhecimento básico dos princípios universais e ainda o direciona a viver de acordo com esses princípios. Se ele desejar adquirir uma relação harmoniosa entre sua mente e seu corpo. O mesmo não ocorre com os animais e vegetais. Em síntese, eles não necessitam do conhecimento para atingirem seu aperfeiçoamento. Simplesmente deixam-se conduzir pelo instinto natural e pelos princípios da criação. Não é este o caso do homem, que, ao contrário, aperfeiçoa-se através do cumprimento da chamada lei da responsabilidade humana. Assim sendo, cabe a ele viver em conformidade com a palavra de Deus, nosso Criador, e, portanto, o idealizador dos princípios universais. É Jesus quem nos desperta para esta realidade quando diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Portanto, nossa conclusão é que, quando praticamos o conteúdo desta afirmação, vivemos de acordo com a lei da responsabilidade humana, alicerçando nossa vida num terreno sólido e seguro, garantindo uma vida repleta de saúde e de felicidade. A importância da conscientização de que a mente e o corpo mantêm entre si uma relação de causa e efeito, de ação e reação. Vivemos simultaneamente em dois mundos: o da mente, que corresponde à causa, e o mundo do corpo físico, que é o efeito.
mesmo sendo invisível, não podemos dizer que o mundo da mente não existe. Contudo, não podemos estudá-la diretamente. Sendo invisível, nossa mente pode ser estudada através do nosso corpo físico, que é efeito, e ocupa a posição de objeto com relação à nossa mente. Por exemplo, quando observamos uma pessoa, podemos conhecer as qualidades internas contidas em sua mente através de sua fisionomia, do seu modo de falar, de se comportar, enfim, de suas ações e reações. Uma fisionomia alegre e descontraída, por exemplo, é o efeito de uma mente igualmente alegre e descontraída. Assim, se fizermos outras comparações dessa natureza, concluiremos que nossa mente é a causa de tudo o que acontece em nossa vida. Em Gênesis 1:27, está dito que Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. No homem, a imagem e semelhança de Deus está contida em sua mente, no seu interior, que é dotado de infinita capacidade criativa. Jesus endossa essa verdade quando afirma que nosso interior é o alicerce de nossa vida. Enfatiza esse conceito nas palavras ditas aos seus discípulos: "Segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus mortos." Mateus 8:21 e 22. Em Mateus 23:26, repreende um fariseu dizendo: "Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo." Lucas 17:21. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Com essas palavras, Jesus nos ensina que nossa mente é a causa e a base de tudo o que acontece em nossa vida. Compreender esse tema é uma razão suficiente para cultivarmos uma boa relação com nossa mente através de atividades diárias, bem conduzidas e administradas. O Dr. Hans Selye, professor da Universidade de Montreal, Canadá, autoridade mundial no campo da medicina psicossomática, afirma que todas as doenças se originam de uma mente em desarmonia. A nossa mente controla todas as funções fisiológicas do nosso corpo físico. Um ditado popular nos diz que mente sã é corpo são. O interno configura o externo. Sendo esta uma das leis universais, fica evidenciado que ela rege absolutamente nossa vida. Assim sendo, se desejamos ter uma vida agradável, boa saúde, fisionomia harmoniosa e equilibrada, com paz, coragem e sucesso, devemos primeiramente dar prioridade à nossa mente, ao nosso ser interior, que é a causa, base de tudo em nossas realizações. De que forma? Cultivando e aperfeiçoando-o a cada segundo, através dos bons elementos de vitalidade, os quais são produzidos pelas atividades harmoniosas entre nossa mente e nosso corpo. A autoconscientização da existência da lei de causa e efeito é determinante para a nossa realização pessoal.
é possível conquistar uma relação harmoniosa entre a mente e o corpo, devido à existência da lei de causa e efeito. Algumas passagens bíblicas fazem referência a esta lei absolutamente matemática. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 7. Pede, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. É Jesus que nos ensina sobre esta lei absoluta e maravilhosa, porém temerosa quando estamos desconectados dos princípios universais. Devido à existência desta lei de causa e efeito, adquirimos experiências, habilidades e maturidade em nossa vida. Estamos também sujeitos a regredirmos ou a progredirmos a todos os instantes em nossa escala de evolução e desenvolvimento. Conhecendo esses princípios básicos, aprendemos a corrigir distorções, generalizações e até evitar decisões precipitadas. A nossa mente é a causa e nosso corpo é o efeito. Os dois estão em íntima ligação, constantemente operando numa relação de dar e receber, de ação e reação, produzindo elementos de vitalidade correspondentes à natureza da ação. Por exemplo, cada pensamento caracteriza uma ação de natureza tipo sujeito. De acordo com a lei de dar e receber, esta ação produzirá uma reação, estabelecendo, assim, um fundamento correspondente tanto no físico quanto no espírito. Nosso arquivo de memória computa, rigorosa e detalhadamente, todas as ações e reações elaboradas e produzidas por nossa mente e corpo. Chegamos agora a mais uma conclusão. A unidade harmoniosa dentro da bela complexidade do nosso ser depende exclusivamente da nossa responsabilidade ao administrar corretamente as atividades de natureza tanto mental quanto física. Toda ação produz um resultado correspondente em nosso interior, que é a causa e a base para a nossa vida. Portanto, iluminemos o nosso interior, que é a causa, e veremos que automaticamente nossa vida se iluminará. A autoconscientização de que as leis universais regem matemático e detalhadamente cada segmento da nossa vida é, portanto, a garantia para nossa realização pessoal. Tudo isso
está baseado numa harmoniosa relação entre nossa mente e nosso corpo. Somente os bons elementos de vitalidade determinam a harmonia entre a mente e o corpo. Se todas as coisas existentes no universo funcionam matematicamente, nossa vida, em todos os sentidos, também funciona matematicamente. Devido à lei de causa e efeito, atividades de procedência harmoniosa geram bons elementos de vitalidade, favorecendo num processo gradual o estabelecimento da união entre nossa mente e nosso corpo. Portanto, é emocionante viver cada segundo produzindo tais elementos essenciais ao nosso aperfeiçoamento pessoal. Vejamos como produzir os bons elementos de vitalidade. A afirmação de Jesus sintetiza a fórmula para produzirmos os essenciais elementos quando diz: seja perfeito, como é perfeito o Pai que está no céu. Mateus 5:48. Os bons elementos podem ser produzidos quando todas as ações e reações processadas entre mente e corpo de um indivíduo provêm de uma fonte original e genuína. Sempre que agimos segundo um padrão de harmonia original, estamos criando bons elementos de vitalidade, que é o fundamento da união entre mente e corpo. Vivendo segundo os princípios éticos e morais, estamos automaticamente prosperando a cada instante o nosso ser interior, que é a base de tudo na nossa vida. Tomemos uma orientação prática, por exemplo. Estabelecer planos e traçar objetivos faz parte da responsabilidade e do desenvolvimento humano. Portanto, quando traçamos um objetivo, mais facilmente produzimos os elementos bons de vitalidade, através do estado emocional positivo, realizando-o com satisfação, com otimismo, com esperança, administrando os nossos pensamentos em um padrão ordenado e organizado. Assim, estamos desenvolvendo melhor e mais rapidamente a nossa capacidade mental. Portanto, possuir uma mente bem definida é fundamental para obtermos sucesso na execução dos nossos planos. Há um ditado popular que nos ensina: mente vazia é oficina de maus pensamentos. Se não nos programarmos, somos programados, e geralmente pelas más influências internas e externas. Em Gênesis 1:27, lemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é um ser absoluto e harmonioso em si mesmo, o homem, que foi criado de acordo com sua imagem e semelhança, torna-se um projeto criado para viver em concordância com as leis universais. A pessoa que recebe maus elementos de vitalidade através de ações e reações geradas por relações desordenadas e conflituosas entre sua mente e corpo, torna-se uma pessoa repulsiva e antinatural. Por exemplo, o carro projetado para mover-se a gasolina, para o seu correto funcionamento, deve receber a gasolina como combustível. Um combustível diferente do original impedirá seu bom e correto funcionamento. Da mesma forma é o homem, enquanto projeto de Deus. Para seu correto funcionamento, ele deve receber unicamente bons elementos de vitalidade.
chegamos sabiamente a mais uma conclusão. Nossa realização pessoal depende inteiramente da nossa responsabilidade ao vivermos cada instante centralizados em valores verdadeiros e absolutos. Conflito intrapsíquico. A luta no interior da mente humana. Por causa do conflito intrapsíquico, o homem não consegue adquirir a desejada harmonia entre sua mente e seu corpo. Somente é possível alcançar esse nível quando impurezas e bloqueios são removidos do interior da nossa mente subconsciente. Tal estado de impurezas e bloqueios pode ser chamado de elementos desarmoniosos. Possuímos em nossa mente tanto a força do bem quanto a força do mal. A força do bem busca realizar unicamente o bem, em forma de bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. Assim, vivemos com satisfação, otimismo, alegria e entusiasmo. Quando esta força positiva age e reage dentro do indivíduo, produz bons elementos de vitalidade, harmonizando sua estrutura mental e física, num processo fluente, gradual e contínuo. Quando acontece o inverso, produz maus elementos de vitalidade, desarmonizando assim a estrutura mental do indivíduo. O corpo físico, intimamente conectado com a mente, recebe igualmente os mesmos elementos, resultando posteriormente em doenças e sofrimentos. Toda e qualquer atividade desarmoniosa provém de uma fonte desarmoniosa. Podemos chamar tal fonte de mente contraditória. Profundo conhecedor da mente humana e divina, Jesus faz algumas referências sobre isso. Em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. O que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5:37. O apóstolo Paulo, que teve de enfrentar tal contradição, diz: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Romanos 7:22-24. Jesus, conhecedor da terrível situação interna na qual vive a humanidade, nos ensinou dizendo: sede perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Somente vivendo de acordo com a diretiva da nossa mente original é que nos tornamos qualificados para nos libertar de inúmeros problemas e desfrutarmos de uma boa saúde, de sucesso e de felicidade. Estas riquezas são substancializações dos bons elementos de vitalidade que foram produzidos pela atividade mente e corpo, centralizada em valores verdadeiros e absolutos. Portanto,
chegamos a mais uma sábia conclusão: que a harmonia entre mente e corpo é o resultado de uma vida bem administrada e centralizada nos princípios universais de harmonia, ordem e justiça. O extraordinário poder das nossas palavras. Vejamos o que diz em João, capítulo 1, versículos 1, 3 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Analisemos agora por que a palavra é um importante instrumento na criação de Deus. Foi pela palavra que Deus criou a terra, o firmamento, a fauna, a flora, os minerais e, por fim, o homem. Este, conforme sua imagem e semelhança. É por isso que somos co-criadores. E, como Deus, somos também dotados de extraordinária capacidade criativa. Portanto, através das nossas palavras, criamos em nossa vida o bem e o mal, o sucesso ou o fracasso, uma vida de felicidade ou de infelicidade. A qualidade da nossa vida depende da qualidade das palavras que produzimos a partir do pensamento e das verbalizações. Estamos moldando a cada instante nossa vida de acordo com a qualidade das palavras que expressamos diariamente. Portanto, necessitamos passar por um autotreinamento a fim de disciplinar nossa mente, para que ela produza somente boas palavras. A palavra possui o poder de criar tanto o bem quanto o mal, a alegria ou a tristeza, a saúde ou a doença. A escolha por um ou por outro é de nossa inteira responsabilidade, pois Deus não interfere na porção de responsabilidade do homem, ou seja, no seu poder de decisão. Confirmemos esta verdade em algumas passagens bíblicas. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Mateus 12, 36 e 37. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Salmos 141, 3. O salmista Davi pede a Deus com sinceridade, dizendo:
Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigiai a porta dos meus lábios. 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Mateus 15:11. O que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Tiago 3:6. A língua também é um fogo e contamina todo o corpo. Tiago 3:10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mais uma conclusão tiramos no nosso aprendizado: que o mau uso das palavras causa danos irreparáveis em nossa vida e também na do nosso próximo. Doravante, utilizemos cada palavra como instrumento de harmonia e edificação em nossa atividade diária. Lembraremos que em todos os momentos estamos moldando nossa vida presente e futura através de nossas próprias palavras, para que tenhamos uma vida saudável, bem-sucedida e plena de felicidade. Para ensinar aos seus discípulos sobre o poder da palavra, Jesus disse a uma figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado, das folhas às raízes. Marcos capítulo 11, versículos 14 e 20. Disse ainda aos seus discípulos: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Aprendemos que a palavra possui tanto poder de construir quanto o de destruir. Portanto, administremos sabiamente cada palavra, seja a pensada, a verbalizada ou a escrita. Somente boas palavras produzem bons elementos de vitalidade, favorecendo a criação de um bom fundamento entre nossa mente e nosso corpo. Desta forma, é certo que estabeleceremos gradativamente a base para a vitória em todos os aspectos da nossa vida. A autorrealização é a primeira bênção de Deus ao homem. Através dos bons elementos de vitalidade, que são produzidos pelas atividades mente e corpo, centralizado em um determinado padrão de harmonia, computamos bons registros em nossa formação pessoal. Assim, criamos uma nova autoimagem positiva, gerando e conquistando extraordinárias vitórias em nossa vida. Quando o indivíduo atinge um determinado grau de harmonia entre sua mente e seu corpo, estabelece uma base vitoriosa a nível individual, adquirindo saúde, sucesso e felicidade.
Somente assim ele se qualifica para conquistar a segunda e a terceira bênção celestial. Ao final desse nosso valoroso estudo, concluímos que o sucesso das nossas realizações depende da conquista da primeira bênção, que é a substancialização da relação harmoniosa entre nossa mente e nosso corpo. Para facilitar a compreensão do que acabamos de ouvir, façamos uma síntese e selecionamos 5 pontos importantes para melhor fixação. Resumo número 1. Nosso interior é a causa e nosso corpo é o efeito. Portanto, para melhorar a qualidade de nossa vida, devemos primeiramente melhorar nosso interior, que é a causa. Iluminando a mente, iluminamos automaticamente nossa vida, que é o efeito. Portanto, para termos um corpo saudável, antes devemos ter saúde na mente. Para sermos pessoas bem-sucedidas, antes é necessário direcionar nossa mente no sentido do objetivo desejado. Da mesma forma, a verdadeira felicidade é a manifestação de uma mente renovada e iluminada através da prática dos princípios universais. Resumo número 2. Devido à lei de causa e efeito, estamos a cada segundo regredindo ou progredindo, porque toda ação e reação que envolve nossa mente e corpo está sendo continuamente computado nos mínimos detalhes em nossa mente chamada subconsciente. Portanto, para você prosperar constantemente, deve sempre considerar que para cada ação há uma reação, estabelecendo num processo automático o fundamento correspondente à qualidade da ação no interior de sua mente, que é a causa. Somente as ações e reações de procedência de natureza harmônica produzem bons elementos, estabelecendo os bons fundamentos, que é a base harmoniosa e determinante. Assim, estará num processo gradual, edificando a saúde, o sucesso e a felicidade primeiramente dentro de você. Tudo que for computado em seu interior, que é a causa, há de se tornar infalivelmente uma realidade física. Assim opera a lei de causa e efeito. Resumo número 3. Somente os bons elementos de vitalidade determinam uma autoimagem positiva, favorecendo gradativamente a harmonia entre nossa mente e nosso corpo. Bons elementos são produzidos quando a mente e o corpo estão em funcionamento harmonioso. Neste sentido, você pode produzir bons elementos dirigindo um veículo ou simplesmente bebendo um copo d'água, se estiver emitindo bons pensamentos, ou ainda mantendo um diálogo positivo.
Enfim, realizando qualquer atividade que tenha uma procedência de natureza harmoniosa. O estado interno em harmonia produz bons registros em nossa formação e disciplina pessoal, gerando prosperidade e desenvolvimento. Em contrapartida, o interior em desarmonia produz maus registros, provocando degeneração e turbulência no nosso ser causal. Portanto, lembremo-nos que é necessário uma constante autoanálise do nosso estado interior. Sendo de nosso interesse, ressaltamos que a qualidade dos elementos de vitalidade são produzidos de acordo com a qualidade do relacionamento entre nossa mente e nosso corpo. Resumo número 4. Somos possuidores de duas forças que interagem dentro de nós. A ação e reação da mente harmônica produz bons elementos, desenvolvendo gradativamente o nosso interior, que é a causa. Contudo, a ação e a reação da mente desarmônica produz elementos maus de vitalidade, desestabilizando gradual e continuamente nosso aspecto interno, que é a base da nossa vida. Devido à existência da lei de causa e efeito, tudo funciona matematicamente nos mínimos detalhes, seja no universo como um todo e na vida de cada um de nós. Resumo número 5. As palavras possuem o poder de criar tanto o bem quanto o mal. Palavras de procedência de natureza original produzem bons elementos, criando somente os bons acontecimentos na nossa vida. Em contrapartida, as palavras de procedência desarmônica produzem maus elementos, aumentando ainda mais os bloqueios existentes em nossa mente. Portanto, administremos corretamente cada palavra, seja pensada, verbalizada ou escrita, para que prosperemos e garantamos um futuro seguro, repleto de saúde, de sucesso e de muita felicidade. As leis universais regem sob princípios matemáticos, determinando o resultado correspondente às atividades da mente e do corpo, na vida de cada um de nós.
nossa conclusão final. Chegamos assim ao final do nosso estudo de hoje, concluindo que a base para a realização das coisas boas da vida começa primeiramente dentro de nós mesmos. Assim sendo, cultivemos a cada instante o nosso interior, que é o alicerce e a base de tudo em nossa vida. Utilizemos cada segundo do nosso precioso e irrecuperável tempo para o aperfeiçoamento do nosso aspecto interno, causa de tudo e dotado de infinita capacidade criativa. Finalizamos nosso estudo agradecendo sua atenção por compartilhar junto este conjunto de conhecimentos construtivos e edificantes. Minha família e eu desejamos a você e a sua família a realização substancial em cada aspecto de sua vida, especialmente a saúde, o sucesso e muita felicidade, edificada através de suas próprias atividades, mente e corpo, centralizadas nos princípios universais de harmonia, de ordem e justiça. Ressalto um lembrete importante em nosso estudo de hoje. Todo este conhecimento só será construtivo na edificação da harmonia entre a mente e o corpo se todas as atividades forem realizadas com profundo respeito, amor e responsabilidade, proveniente do seu coração. Porque, de acordo com a lei universal de causa e efeito, toda ação estabelece um fundamento correspondente em todo o nosso ser interior, que é a causa, determinando semelhante resultado em nossa vida.